Shalom a todos, que a paz de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o ungido, esteja convosco. Hoje vos traremos os estudos 5, conhecendo os tradutores da Bíblia, Martinho Lutero. Hoje vos falaremos sobre o estudo 5.4. Martin Luther, tradutor da Bíblia Luther. Então aí você tem o nome dele com pronúncia em alemão germânico logo acima, Martin Luther. E logo no meio então a pronúncia em inglês americano de Martin Luther. E logo abaixo a pronúncia em português do Brasil, Martinho Lutero. Martin Luther, tradutor da Bíblia Luther. Nome completo: Martin Luther, conhecido como Martinho Lutero. Nascimento: em 10 de novembro de 1483 d.C. Local do nascimento: Eisleben, Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha. Morte: 18 de fevereiro de 1546 d.C., com 62 anos. Local da morte: Eisleben, Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha. Cidadania: Reino da Germânia. Etnia: germânico, alemão. Universidade que cursou: Universidade de Erfurt. Bacharel, mestrado. Ocupação: monge, professor, escritor, teólogo e filósofo. Principais interesses: teologia, religião, católico, reformista, protestante. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o monge alemão, que fez parte da Reforma Protestante, um dos principais fundadores da Reforma do Protestantismo, juntamente com John Wycliffe, Nicholas de Hereford e John Purvey, assim como Jacques Lefebvre d'Etaples. Mesmo não se conhecendo, foram contemporâneos na Reforma Protestante, que abalou e atingiu o mundo. Martin Luther, do alemão para o português, conhecido como Martinho Lutero, foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico, que tornou-se uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Levantou-se veementemente contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Essa discordância inicial resultou na publicação de suas famosas 95 teses em 1517, em um contexto de conflito aberto contra o vendedor de indulgências Johann Tetzel. Sua recusa em retratar-se de seus escritos a pedido do Papa Leão X em 1520 e do imperador Carlos V na Dieta de Worms em 1521 resultou em sua excomunhão da Igreja Romana e em sua condenação como um fora da lei pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. Lutero propôs, com base em sua interpretação das Sagradas Escrituras, especialmente da Epístola de Paulo aos Romanos, que a salvação não poderia ser alcançada pelas boas obras ou por quaisquer méritos humanos, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus, sola fide, o único Salvador dos homens, sendo gratuitamente oferecida por Deus aos homens. Sua teologia desafiou a infalibilidade papal em termos doutrinários, pois defendia que apenas as Escrituras, sola scriptura, seriam fonte confiável de conhecimento da verdade revelada por Deus. Opôs-se ao sacerdotalismo romano, isto é, a consagrada divisão católica entre clérigos e leigos, por considerar todos os cristãos batizados como sacerdotes e santos, aqueles que se identificaram com os ensinamentos de Lutero
acabaram sendo chamados de luteranos. Além disso, como propõe seu biógrafo Eric Metaxas, Lutero estabeleceu as bases para a separação entre a Igreja e o Estado, conforme cita: foi ali, perante o Sacro Imperador Romano Carlos V, em um impressionante conjunto de nobres germânicos, e talvez mais importante, perante o representante papal, Thomas Cajetan, que Lutero tomou sua implacável posição e fez a declaração, pela qual ele imediatamente saltou do cosmos medieval para dentro do moderno, que ele deixou claro que temia o julgamento de Deus mais do que o das figuras poderosas naquela sala. Ele eletrificou o mundo, como alguém, quanto menos um simples monge, se atrevia a implicar que pudesse haver qualquer diferença entre eles. Desde tempos imemoriais, aqueles homens falavam por Deus e pelo Estado, mas Lutero os desafiou humilde, mas assertivamente, em um momento divisor de águas na história do mundo. Em seus últimos anos, Lutero mostrou-se radical em suas propostas contrárias aos judeus alemães, tendo sido inclusive considerado posteriormente um antissemita. Essas e outras de suas afirmações fizeram de Lutero uma figura bastante controversa entre muitos historiadores e estudiosos. Além disso, muito do que foi escrito a seu respeito sofre da reconhecida parcialidade resultante de paixões religiosas. Primeiros anos de vida. Martinho Lutero, cujo nome em alemão era Martin Luther, pronúncia de Luther, era filho de Hans Luther e de Margaret Lindman. Mudou-se para Mansfield, onde seu pai dirigia várias minas de cobre. Tendo sido criado no campo, Hans Luther desejava que seu filho viesse a se tornar um funcionário público, melhorando assim as condições da família. Com esse objetivo, enviou o já velho Martinho para escolas em Mansfield, Magdeburg e Eisenach. Aos 17 anos, em 1501, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde tocava alaúde e onde recebeu o apelido de O Filósofo. Ainda na Universidade de Erfurt, estudou a filosofia nominalista de Ockham. As palavras designam apenas coisas individuais, não atingem os universais. As realidades presentes em todos os indivíduos, como por exemplo a natureza humana, em consequência, nada pode ser conhecido com certeza pela razão natural, exceto as realidades concretas, esta pessoa, aquela coisa. Esse sistema dissolvia a harmonia multissecular entre a ciência e a fé que tanto havia sido defendida pela escolástica de São Jesus Cristo, pois essa filosofia baseava-se unicamente na vontade de Deus. O jovem estudante graduou-se bacharel em 1502 e concluiu o mestrado em 1505, sendo o segundo entre 17 candidatos. Seguindo os desejos maternos, inscreveu-se na escola de direito da mesma universidade. Mas tudo mudou após uma grande tempestade com descargas elétricas ocorrida naquele mesmo ano, em 1505. Um raio caiu próximo de onde ele estava passando ao voltar de uma visita à casa dos pais. Aterrorizado, teria então gritado: "Ajuda-me, Santa Ana, eu me tornarei um monge." Tendo sobrevivido aos raios, deixou a faculdade e vendeu todos os seus livros, com exceção dos de Virgílio, e entrou para a Ordem dos Agostinianos de Frankfurt, a 17 de julho de 1505. Vida monástica e acadêmica. O jovem Martinho Lutero dedicou-se por completo à vida no monasteiro, empenhando-se em realizar boas obras a fim de agradar a Deus e servir ao próximo através de orações por suas almas. Dedicou-se intensamente à meditação,
as autoflagelações, as muitas horas de oração diárias, as peregrinações e a confissão. Quanto mais tentava ser agradável ao Senhor, mais se dava conta dos seus pecados. Johann von Steinpintons, o superior de Lutero, concluiu que o jovem necessitava de mais trabalhos para afastar-se de sua excessiva reflexão. Ordenou, portanto, ao monge que iniciasse uma carreira acadêmica. Em 1507, Lutero foi ordenado sacerdote. Em 1508, começou a lecionar teologia na Universidade de Wittenberg. Lutero recebeu seu bacharelado em estudos bíblicos em 19 de março de 1508. 2 anos depois, visitou Roma, de onde regressou bastante decepcionado. Em 19 de outubro de 1512, Martinho Lutero graduou-se doutor em teologia. E em 21 de outubro do mesmo ano, foi recebido no Senado da Faculdade Teológica, com o título de doutor em Bíblia. Em 1515, foi nomeado vigário de sua ordem, tendo sob sua autoridade 11 monastérios. Durante esse período, estudou grego e hebraico para aprofundar-se no significado e origem das palavras utilizadas nas Escrituras, conhecimentos que logo utilizaria para a sua própria tradução da Bíblia. A controvérsia acerca das indulgências. Além de suas atividades como professor, Martinho Lutero ainda colaborava como pregador e confessor na igreja de Santa Maria na cidade. Também pregava habitualmente na igreja do castelo de Wittenberg, chamada de Todos os Santos, porque ali havia uma coleção de relíquias estabelecidas por Frederico III da Saxônia. Foi durante esse período que o jovem sacerdote se deu conta dos problemas que o oferecimento de indulgências aos fiéis, como se esses fossem fregueses, poderia acarretar. A indulgência é a remissão parcial ou total do castigo temporal imputado a alguém por conta dos seus pecados, aplicável apenas a alguém que esteja em estado de graça, ou seja, livre de pecados graves e arrependido de todos os seus pecados veniais. Naquele tempo, o Papa havia concedido uma indulgência plenária para que doasse qualquer quantia para a reforma da Basílica de São Pedro. O frade Johann Tetzel fora recrutado para viajar através dos territórios episcopais do arcebispo Alberto de Mungúncia, mas sua campanha tomou a linha de uma venda, pois este frade, posteriormente punido por isso, dizia que, assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Lutero viu este tráfico de indulgências como um abuso que poderia confundir as pessoas e levá-las a confiar apenas nas indulgências, deixando de lado a confissão e o arrependimento verdadeiros. Proferiu então 3 sermões contra as indulgências em 1516 e 1517. Segundo a tradição, em 31 de outubro de 1517, foram afixadas as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, com um convite aberto a uma disputa escolástica sobre elas. Essas teses condenavam o que Lutero acreditava ser a avareza e o paganismo na igreja como um abuso, e pediam um debate teológico sobre o que as indulgências significavam. Para todos os efeitos, contudo, nelas Lutero não questionava diretamente a autoridade do Papa para conceder as tais indulgências. As 95 teses foram logo traduzidas para o alemão e amplamente copiadas e impressas. Ao cabo de 2 semanas se haviam espalhado por toda a Alemanha e em 2 meses por toda a Europa. Este foi o primeiro episódio da história em que a imprensa teve papel fundamental, pois facilitou a distribuição simples e ampla do documento. A
a resposta do papado. Depois de fazer pouco caso de Lutero, dizendo que ele seria um alemão bêbado que escrevera as teses e afirmando que, quando estiver sóbrio, mudará de opinião, o Papa Leão X ordenou, em 1518, ao professor de teologia dominicano Silvestro Mazzolini que investigasse o assunto. Este denunciou que Lutero se opunha de maneira implícita à autoridade do Sumo Pontífice, quando discordava de uma de suas bulas. Declarou ser Lutero um herege e escreveu uma refutação acadêmica às suas teses. Nela mantinha a autoridade papal sobre a Igreja e condenava as teorias de Lutero como um desvio e uma apostasia. Lutero replicou de igual forma academicamente, dando assim início à controvérsia. Enquanto isso, Lutero tomava parte da Convenção dos Agostinianos em Heidelberg, onde apresentou uma tese sobre a escravidão do homem ao pecado e a graça divina. No decorrer da controvérsia sobre as indulgências, o debate se elevou até o ponto de duvidar do poder absoluto e autoridade do Papa, pois as doutrinas de tesouraria da Igreja e tesouraria dos merecimentos, que serviam para reforçar a doutrina e venda das indulgências, haviam se baseado na bula papal Unigênitus de 1343, do Papa Clemente VI. Por causa de sua opinião a esta doutrina, Lutero foi qualificado como heresiarca e o Papa, decidido a suprimir por completo os seus pontos de vista, ordenou que ele fosse chamado a Roma, viagem que deixou de ser realizada por motivos políticos. Lutero, que anteriormente professava a obediência implícita à Igreja, negava agora abertamente a autoridade papal e apelava para que fosse realizado um concílio. Também declarava que o papado não formava parte da essência imutável da Igreja original. Desejando manter relações amistosas com o protetor de Lutero, Frederico o Sábio, o Papa engendrou uma tentativa final de alcançar uma solução pacífica para o conflito. Uma conferência com o representante papal Karl von Miltitz em Altenburg, em janeiro de 1519, levou Lutero a decidir guardar silêncio, tal qual seus opositores. Também escreveu uma humilde carta ao Papa e compôs um tratado demonstrando suas opiniões sobre a Igreja Católica. A carta nunca chegou a ser enviada, pois não continha nenhuma retratação, e no tratado que compôs, mais tarde, negou qualquer efeito das indulgências no purgatório. Quando Johann Eco desafiou um colega de Lutero, Andreas Karlstadt, para um debate em Leipzig, Lutero juntou-se à discussão em 27 de junho a 18 de julho de 1519, no curso do qual negou o direito divino do solidel papal e da autoridade de possuir o mesmo as chaves do céu, que segundo ele haviam sido outorgadas apenas ao próprio apóstolo Pedro, não passando para seus sucessores. Negou que a salvação pertencesse à Igreja Católica Ocidental sob a autoridade do Papa, mas que esta se mantinha na Igreja Ortodoxa do Oriente. Depois do debate, Eco afirmou que forçara Lutero a admitir a semelhança de sua própria doutrina com a de Johann Hus, que havia sido queimado na fogueira da Inquisição. Processo romano. Em junho de 1518 foi aberto o processo contra Lutero com base na publicação das suas 95 teses. Alegava-se com o exame do processo que ele incorria em heresia. Nas aulas que ministrava na Universidade de Wittenberg, espiões registravam seus comentários negativos sobre a excomunhão. Depois disso, em agosto de 1518, o processo foi alterado para heresia notória. Lutero foi convidado a ir a Roma, onde teria que desmentir sua doutrina. Lutero recusou-se a fazê-lo.
alegando razões de saúde, e pretendeu uma audiência em território alemão. O seu pedido baseava-se no argumento gravamina da nação alemã. Seu pedido foi aceito. Ele foi convidado para uma audiência com o cardeal Caetano de Vil, Tomás Caetano, durante a reunião das cortes de Reichstag imperiais de Augsburgo, entre 12 e 14 de outubro de 1518. Lutero falou a Caetano. Este pediu-lhe que revogasse sua doutrina. Lutero recusou-se a fazê-lo. Do lado romano, o caso pareceu terminado. Por causa da morte de Imperador Maximiliano I em janeiro de 1519, houve uma pausa de 2 anos no andamento do processo. O imperador tinha decidido que o seu sucessor seria Carlos, futuro Carlos V, por causa das pertenças de Carlos na Itália. O Papa renascentista Leão X receava o cerco do Estado da Igreja e procurava evitar que os príncipes eleitores alemães de Kurfürstentum renunciassem a Carlos. O papel de protetor de Lutero, assumido por Frederico o Sábio, levou a que Roma pedisse que Karl von Miltitz intercedesse junto ao príncipe por uma solução razoável. Após a escolha de Carlos V como imperador, em 26 de junho de 1519, o processo de Lutero voltaria a ser alvo de preocupações e trabalhos. Em junho de 1520, reapareceu a ameaça no escrito Exsurge Domini, e em janeiro de 1521, a bula Decepto Romanium Pontificem excomungou Lutero. Seguiu-se então a ameaça oficial do imperador de Reichsecht. Notável é, no entanto, que Lutero foi mais uma vez recebido em audiência, o que também deixou claras as diferenças entre o papado e o império. Carlos foi o último rei, após uma reconciliação, a ser coroado imperador pelo Papa. Nos dias 17 e 18 de abril de 1521, Lutero foi ouvido na Dieta de Worms, conferência governativa, e após ter negado a revogação da sua doutrina, foi publicado o Edito de Worms, banindo Lutero. Exílio no castelo de Wartburg. O sequestro de Lutero durante a sua viagem de regresso da Dieta de Worms foi arranjado. Frederico o Sábio ordenou que Lutero fosse capturado por um grupo de homens mascarados a cavalo, que o levaram para o castelo de Wartburg, em Eisenach, onde ele permaneceu por cerca de 1 ano. Deixou crescer a barba e cabelos e tomou as vestes de um cavaleiro, assumindo o pseudonômio de Junker Georg, Cavaleiro Jorge. Durante esse período de retiro forçado, Lutero traduziu o Novo Testamento do original grego para o alemão em apenas 11 semanas. Esta obra contribuiu decisivamente para a padronização do idioma alemão. Com o início da estadia de Lutero em Wartburg, começou um período muito construtivo de sua carreira como reformista. Em seu deserto, ou Patmos, como ele mesmo chamava em suas cartas, de Wartburg, começou a tradução da Bíblia, da qual foi impresso o Novo Testamento em setembro de 1522. Em Wartburg, ele produziu outros escritos, preparou a primeira parte de seu Guia para Parocos e Wunderbericht sobre a confissão, em que nega a obrigatoriedade da confissão e admite como saudável a confissão privada voluntária. Também escreveu contra o arcebispo Albrecht, a quem obrigou com isso a desistir de retomar a venda das indulgências. Em seus ataques a Jacobus Latomos, avançou em sua visão sobre a relação entre a graça e a lei, assim como sobre a natureza revelada pelo Cristo, distinguindo o objetivo da graça de Deus para o pecador que, por acreditar, é justificado por Deus devido à justiça de Cristo.
pois a graça salvadora reside dentro do homem pecador. Ainda mostrou que o princípio da justificação é insuficiente ante a persistência do pecado depois do batismo, pela inerência do pecado em cada boa obra. Lutero, a miúde, escrevia cartas a seus amigos e aliados, respondendo-lhes ou perguntando-lhes por seus pontos de vista, e respondendo-lhes aos pedidos de conselhos. Por exemplo, Philip Melanchthon lhe escreveu perguntando como responder à acusação de que os reformistas renegavam a peregrinação e outras formas tradicionais de piedade. Lutero respondeu-lhe em 1º de agosto de 1521: Se és um pregador da misericórdia, não pregues uma misericórdia imaginária, mas sim uma verdadeira. Se a misericórdia é verdadeira, deve penitenciar ao pecado verdadeiro, não imaginário. Deus não salva apenas aqueles que são pecadores imaginários. Conheça o pecador e veja se os seus pecados são fortes, mas deixai que tua confiança em Cristo seja ainda mais forte, e que se alegre em Cristo, que é o vencedor sobre o pecado, a morte e o mundo. Cometeremos pecados enquanto estivermos aqui, porque nesta vida não há um só lugar onde resida a justiça. Nós todos, sem embargo, disse Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, estamos buscando mais além um novo céu e uma nova terra onde a justiça reinará. Enquanto isso, alguns sacerdotes saxônicos haviam renunciado ao voto de castidade, ao mesmo tempo em que outros tantos atacavam os votos monásticos. Lutero, em seu De Votis Monasticis, sobre os votos monásticos, aconselhava-os a ter mais cautela, aceitando no fundo que os votos eram geralmente tomados com a intenção da salvação ou a busca de justificação. Com a aprovação de Lutero em seu De Abroganda Missa Privata, sobre a abrogação da missa privada, mas contra a firme oposição de seu prior, os agostinianos de Wittenberg realizaram a troca das formas de adoração e terminaram com as missas. Sua violência e intolerância certamente desagradaram Lutero, que, em princípios de dezembro, passou alguns dias entre eles. Ao retornar para Wartburg, escreveu Eine treue Vermahnung, War, Erfurt und Empörung, uma sincera admoestação por Martinho Lutero a todos os cristãos para que se resguardem da insurreição e rebelião. Apesar disso, em Wittenberg, Karlstadt e o ex-agostiniano Gabriel Zwingli reclamavam a abolição da missa privada e da comunhão em duas espécies, assim como a eliminação das imagens nas igrejas e a abrogação do celibato. Regresso a Wittenberg e os sermões Invocavit. No final do ano de 1521, os anabatistas de Zwickau se entregaram à anarquia. Contrário a tais concepções radicais e temendo seus resultados, Lutero regressou em segredo a Wittenberg e, em 6 de março de 1522, durante 8 dias a partir de 9 de março, domingo de Invocavit, e concluindo no domingo seguinte, Lutero pregou outros tantos sermões que tornaram-se conhecidos como os sermões de Invocavit. Nessas pregações, Lutero aconselhou uma reforma cuidadosa, que leve em consideração a consciência daqueles que ainda não estivessem persuadidos a escolher a reforma. A consagração do pão foi restaurada por um tempo e o cálice sagrado foi ministrado somente àqueles do laicado que o desejaram. O cânon das missas, devido ao seu caráter imolatório, foi suprimido. Devido ao sacramento da confissão ter sido abolido, verificou-se a necessidade que muitas pessoas ainda tinham de confessar-se em busca do perdão.
Esta nova forma de serviço foi dada a Lutero em Formula Missae et Communione, Fórmula da Missa e Comunhão, de 1523. Em 1524 surgiu o primeiro inário de Wittenberg, com 4 hinos. Como aquela parte da Saxônia era governada pelo Duque Jorge, que proibira seus escritos, Lutero declarou que a autoridade civil não podia promulgar leis para a alma. Fez isso em sua obra Über die Weltliche Gehalt with Weit Man ihr Gehorchen schulden sie, autoridade temporal em que medida deve ser obedecida. Casamento e família. Em abril de 1523, Lutero ajudou 12 freiras a escaparem do cativeiro no convento de Nijmegen. Entre essas freiras encontrava-se Catarina von Bora, filha de nobre família, com quem veio a se casar em 13 de junho de 1525. Desta união nasceram 6 filhos: Johannes, Elizabeth, Magdalena, Martin, Paul e Margareta. Dos 6 filhos, Margareta foi a única que manteve a linhagem até os dias de hoje. Um descendente ilustre da família Lutero é o ex-presidente alemão Paul von Hindenburg. O casamento de Lutero com a ex-freira cisterciense incentivou o casamento de outros padres e freiras que haviam adotado a reforma. Foi um rompimento definitivo com a Igreja Romana. Antissemitismo. Martinho Lutero foi antissemita. A Alemanha deve ficar livre de judeus, aos quais, após serem expulsos, devem ser despojados de todo o dinheiro e joias, prata e ouro, e que fossem incendiadas suas sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas, postos sob um telheiro ou estábulo como os ciganos, na miséria e no cativeiro, assim que estes vermes venenosos se lamentassem de nós e se queixassem incessantemente a Deus sobre os judeus e suas mentiras, de Martinho Lutero. O historiador Robert Michal escreve que Lutero estava preocupado com a questão judaica toda a sua vida, apesar de dedicar apenas uma pequena parte de seu trabalho para ela. Seus principais trabalhos sobre os judeus são Von den Juden und ihren Jugend, sobre os judeus e suas mentiras, e von Shem Hanforas und von Kirchenschilder Christ, do inefável nome e da santa linhagem de Cristo, reimpressas 5 vezes dentro de sua vida, ambas escritas em 1543, 3 anos antes de sua morte. Nesses trabalhos, Lutero afirmou que os judeus já não eram o povo eleito, mas o povo do diabo. A sinagoga era como uma prostituta incorrigível e uma devassa maléfica, e os judeus estavam cheios das fezes do demônio, nas quais se rebolam como porcos. Lutero aconselhou as pessoas a incendiarem as sinagogas, destruindo os livros judaicos, proibir os rabinos de pregar e apreender os bens e dinheiro dos judeus, e também expulsá-los ou fazê-los trabalhar forçosamente. Lutero também parecia aconselhar seus assassinatos, escrevendo: "É nossa a culpa em não matar eles." A campanha contra os judeus de Lutero foi bem sucedida na Saxônia, Brandemburgo e Silésia. Joseph de Rothschild, de 1480 a 1554, que tentou ajudar os judeus na Saxônia, escreveu em seu livro de memórias: a situação de intolerância foi causada por esse sacerdote, cujo nome é Martinho Lutero, seu corpo e alma vinculada até no inferno,
e escreveu e publicou muitos livros heréticos, no qual disse que quem ajudasse judeus seriam condenados à perdição. Yosel teria pedido à cidade de Estrasburgo para proibir a venda das obras anti-judaicas de Lutero. Porém, seu pedido foi-lhe negado, quando um pastor luterano de Rochenfeld argumentou em um sermão que os seus paroquianos deviam assassinar judeus. O antissemitismo de Lutero persistiu após a sua morte, ao longo de todo o ano de 1580. Motins expulsaram judeus de vários estados luteranos alemães. A opinião predominante entre os historiadores é que a sua retórica antijudaica contribuiu significativamente para o desenvolvimento do antissemitismo na Alemanha. E na década de 1930 e 1940, auxiliou na fundamentação do ideal do nazismo de ataques a judeus. O próprio Adolf Hitler, em sua autobiografia Mein Kampf, considerou Lutero uma das 3 maiores figuras da Alemanha, juntamente com Frederico o Grande e Richard Wagner. Em 5 de outubro de 1933, o pastor William Hahn de Reutlingen declarou publicamente que Hitler não teria sido possível sem Martinho Lutero. Julius Streicher, o editor do jornal nazista Der Stürmer, argumentou durante sua defesa no julgamento de Nuremberg que nunca havia dito nada sobre os judeus que Martinho Lutero não tivesse dito 400 anos antes. Em novembro de 1933, uma manifestação protestante que reuniu um recorde de 20.000 pessoas aprovou 3 resoluções. Primeira, Adolf Hitler e a conclusão da reforma. Segunda, judeus batizados devem ser retirados da igreja. Terceira, o Antigo Testamento deve ser excluído da Sagrada Escritura. Diversos historiadores, entre os quais se destacam William Shirer e Michael Hart, sugerem que a influência de Lutero tenha auxiliado a aceitação do nazismo na Alemanha pelos protestantes no século XX. Shirer fez a seguinte observação em Ascensão e Queda do Terceiro Reich: é difícil compreender a conduta da maioria dos protestantes nos primeiros anos do nazismo, salvo se estivermos prevenidos de 2 fatos: sua história e a influência de Martinho Lutero. Para evitar qualquer confusão, devo explicar aqui que o autor é protestante. O grande fundador do protestantismo não foi só antissemita apaixonado como feroz defensor da obediência absoluta à autoridade política. Desejava a Alemanha livre de judeus, conselho que foi literalmente seguido 4 séculos mais tarde por Hitler, Göring e Himmler. Por outro lado, especialmente Shirer recebeu críticas por essa observação, sendo acusado de não conhecer suficientemente a história alemã e por ter interpretado incorretamente certos acontecimentos ou mesclado suas opiniões pessoais em seu livro. Também os cristãos luteranos afirmam que a Igreja Luterana tem esse nome em homenagem ao seu mais famoso líder, porém não acata todos os escritos teológicos de Lutero, principalmente os escritos que atacam os judeus. Desde os anos de 1980, alguns órgãos da Igreja Luterana formalmente denunciaram e dissociaram-se dos escritos de Lutero sobre os judeus. Em novembro de 1998, no 60º aniversário de Kristallnacht, a Igreja Luterana da Baviera emitiu uma afirmação: é imperativo para a Igreja Luterana, que sabe que é endividada ao trabalho e à tradição de Martinho Lutero, de levar a sério também as suas declarações antijudaicas, reconhece a sua função teológica e reflete nas suas consequências. Temos que nos distanciar de cada expressão de antissemitismo na teologia luterana. A Guerra dos Camponeses. A Guerra dos Camponeses de 1524 a 1525
Foi de muitas maneiras uma resposta aos discursos de Lutero e de outros reformadores. Revoltas de camponeses já tinham existido em pequena escala em Flandres, em 1321 a 1323, na França, em 1358, na Inglaterra, em 1381 a 1388, durante as guerras hussitas do século XV e muitas outras até o século XVIII. Mas muitos camponeses julgaram que os ataques verbais de Lutero à Igreja e sua hierarquia significavam que os reformadores iriam igualmente apoiar um ataque armado à hierarquia social, por causa dos fortes laços entre a nobreza hereditária e os líderes da Igreja que Lutero condenava. Isso não seria surpreendente. Já em 1522, enquanto Lutero estava em Wartburg, seu seguidor Thomas Müntzer comandou massas camponesas contra a nobreza imperial, pois propunha uma sociedade sem diferenças entre ricos e pobres e sem propriedade privada. Lutero, por sua vez, defendia que a existência de senhores e servos era vontade divina, pelo motivo pelo qual eles romperam. Lutero desde cedo argumentou com a nobreza e os próprios camponeses sobre uma possível revolta, e também sobre Müntzer, classificando-o como um dos profetas do assassínio e colocando-o como um dos mentores do movimento camponês. Lutero escreveu A Terrível História e Juízo de Deus sobre Thomas Müntzer, inaugurando essa linha de pensamento. Na iminência da revolta, em 1524, Lutero escreveu a carta aos príncipes da Saxônia sobre o espírito revoltoso, mostrando a tirania dos nobres que oprimiam o povo e a loucura dos camponeses em reagir através da força e a confiar em Müntzer como pregador. Houve pouca repercussão sobre esse escrito. Ainda em 1524, Müntzer mudou-se para a cidade imperial de Mühlhausen, oferecendo-se como pregador. Lutero escreveu a carta aberta aos burgomestres, conselho e toda a comunidade da cidade de Mühlhausen, com o propósito de alertar sobre as intenções de Müntzer. Também esse escrito não teve repercussão, pois o conselho da cidade se limitou a pedir informações sobre Müntzer na cidade imperial de Weimar. O principal escrito dos camponeses eram os 12 artigos, onde suas reivindicações eram expostas. Neles haviam artigos de fundo teológico, direito de ouvir o evangelho através de pregadores chamados por eles próprios, e artigos que tratavam dos maus tratos, exploração nos impostos e etc., impostos a eles pelos nobres. Os artigos eram fundamentados com passagens bíblicas e dizia-se que se alguém pudesse provar pelas escrituras que aquelas reivindicações eram injustas, eles as abandonariam. Entre aqueles que se consideravam dignos de fazer tal coisa estava o nome de Martinho Lutero. De fato, Lutero escreveu sobre os 12 artigos em seu livro Exortação à Paz, resposta aos 12 artigos do Campesinato da Suábia, de 1525. Nele, Lutero ataca os príncipes e senhores por cometerem injustiças contra os camponeses e ataca os camponeses pela rebelião e desrespeito à autoridade. Também esse escrito não teve repercussão e durante uma viagem pela região da Turinha, Lutero pôde testemunhar as revoltas camponesas, o que o motivou a escrever o Adendo contra as hordas salteadoras e assassinas dos camponeses, onde disse: contra as hordas de camponeses, quem puder que bata, mate ou fira, secreta ou abertamente, relembrando que não há nada mais peçonhento, prejudicial e demoníaco que um rebelde. Tratava-se de um apêndice de exortação à paz, mas que rapidamente tornou-se um livro separado.
O adendo foi publicado quando a revolta camponesa já estava no final e os príncipes cometiam atrocidades contra os camponeses derrotados, de modo que o escrito causou grande revolta na opinião pública contra Lutero. Nele, Lutero encorajava os príncipes a castigarem os camponeses até mesmo com a morte. Essa repercussão negativa obrigou Lutero a pregar um sermão no dia de Pentecostes, em 1525, que se tornou o livro Posicionamento do Dr. Martinho Lutero sobre o livrinho contra os camponeses, assaltantes e assassinos, onde o reformador contesta os críticos e reafirma sua posição anterior. Como ainda havia repercussão negativa, Lutero novamente se posicionou sobre a questão no seu Carta Aberta a respeito do rigoroso livrinho contra os camponeses, onde ele lamenta e exorta contra a crueldade que estava sendo praticada pelos príncipes, mas reafirma sua posição anterior. Por fim, a pedido de um amigo, o cavaleiro Asa von Kraun, Lutero redigiu acerca da questão se também militares ocupam uma função bem-aventurada, em 1526, com o propósito de esclarecer questões sobre consciência do cristão em caso de guerra e sua função como militar. A discordância com João Calvino. No movimento reformista, também chamado de Reforma, Lutero não concordou com o estilo de reforma de João Calvino. Martinho Lutero queria reformar a Igreja Católica, enquanto João Calvino acreditava que a Igreja estava tão degenerada que não havia como reformá-la. Calvino se propunha a organizar uma nova igreja, que na sua doutrina e também em alguns costumes seria idêntica à igreja primitiva. Já Lutero decidiu reformá-la, mas afastou-se desse objetivo, fundando então o protestantismo, que não seguia tradições, mas apenas a doutrina registrada na Bíblia, e cujos usos e costumes não ficariam presos a convenções ou épocas. A doutrina luterana está explicitada no livro de Concórdia e não muda, embora os costumes e formas variem de acordo com a localidade e a época. Morte. O ex-monge agostiniano Martinho Lutero teve morte natural no dia 18 de fevereiro de 1546 d.C., embora não haja um consenso entre os seus biógrafos acerca da sua causa de morte. O historiador Francis Funk Brentano, por exemplo, escreveu em sua obra Martinho Lutero: os dois médicos que o tinham tratado nos últimos momentos não puderam chegar a um acordo sobre a causa de sua morte, opinando um por um ataque de apoplexia e outro por uma angina pulmonar. A propósito, em 1521, por ocasião da Dieta de Worms, uma espécie de audiência imperial, foi publicado pelo imperador Carlos V, o Edito de Worms, pelo qual qualquer pessoa, ao menos teoricamente, estaria livre para matar Lutero sem correr o risco de sofrer qualquer sanção penal, já que, pelo referido edito do imperador, Lutero foi banido do império como um fora da lei, por receio de que algo de mal pudesse acontecer a Lutero durante viagem de regresso de Worms. Frederico III, ou Frederico o Sábio, príncipe eleitor da Saxônia, ordenou que Lutero fosse capturado e levado para o castelo de Wartburg, onde estaria salvo. Provavelmente foi por causa desse risco de morte que Lutero passou a correr que seu amigo disse que tentaram matá-lo. Encontra-se sepultado na igreja de Wittenberg, em Wittenberg. Por isso vou deixar para vocês aí as referências para quem quiser saber mais e entender mais sobre Martinho Lutero ou Martin Luther. Possa aí então pesquisar e estudar mais sobre este que foi um dos principais reformistas e protestantes de sua época. Então, no próximo estudo, veremos sobre Jacques Lefebvre de Etaples, um contemporâneo de Martinho Lutero. Fiquem com Deus
Que Deus vos abençoe e até lá!